Era uma manhã fria e cinzenta. O vento soprava forte, levantando poeira e folhas secas pelas ruas vazias da pequena cidade. O som distante dos carros misturava-se ao barulho da água do rio, que corria pesada logo abaixo da velha ponte. Na beira da estrada, um menino descalço caminhava com as mãos enfiadas nos bolsos, tentando se proteger do frio. Seu nome era Miguel. Tinha apenas 12 anos, mas os olhos cansados de quem já havia visto demais. Vendia balas no sinal para ajudar a mãe, que lutava contra uma doença silenciosa. Aquela manhã, porém, algo dentro dele parecia diferente. Havia um peso no ar, uma sensação estranha que ele não sabia explicar. Foi quando ele ouviu o som de um motor acelerando, um carro vindo rápido demais para aquela curva. Miguel olhou, e viu o impossível acontecer. Um carro preto, luxuoso, perdeu o controle e despencou da ponte direto nas águas geladas do rio. Sem pensar duas vezes, o menino correu. Correu como se a vida dele dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia mesmo. Miguel chegou à beira da ponte e olhou para baixo. O carro estava virado, metade submerso, com bolhas de ar escapando do capô. O rio rugia, violento, como se quisesse engolir tudo. Ele sabia que se pulasse, poderia morrer. Mas o grito abafado que veio de dentro do carro fez o medo desaparecer. Sem pensar, ele pulou. O impacto da água gelada foi como uma faca cortando o corpo. A correnteza o arrastou, mas ele nadou com toda a força que tinha. As mãos pequenas se agarraram à maçaneta da porta. Lá dentro, um homem lutava por ar. O vidro trincado deixava entrar filetes de água. Miguel tentou abrir, mas estava travado. Puxou, chutou, gritou, e quando tudo parecia perdido, conseguiu destravar a porta. Arrastou o homem para fora, puxando-o até a margem, tossindo e tremendo. Quando finalmente conseguiu colocá-lo na terra firme, o homem estava desacordado. Miguel tentou reanimá-lo, batendo de leve no rosto dele. E foi nesse momento que percebeu: aquele homem usava um relógio de ouro, roupas caras, sapatos que custavam mais do que Miguel ganharia em meses. Ele havia acabado de salvar um milionário. O homem abriu os olhos, ofegante, tossindo água. Olhou em volta, confuso, sem entender o que tinha acontecido. Viu o menino tremendo de frio, coberto de lama, e tentou falar, mas a voz falhou. Miguel não esperou por agradecimentos. Estava com medo de ser acusado de algo. "O senhor tá bem?" perguntou, com voz trêmula. O homem assentiu, ainda tentando recuperar o fôlego. Eu perdi o controle", murmurou ele. "Você me salvou." Miguel deu um sorriso tímido e apenas disse: "O importante é que o senhor tá vivo." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Miguel se levantou e começou a se afastar. Mas o homem o chamou. "Espera." O menino parou, hesitante. "Qual é o seu nome?" "Miguel." "Miguel, eu não vou esquecer disso." Aquelas palavras pareciam sinceras, mas o destino tinha planos diferentes. Às vezes, a gratidão demora para florescer, e o tempo pode apagar até os gestos mais nobres. O nome dele era Augusto Brandão. Empresário conhecido, dono de uma das maiores construtoras da região. Um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos paz. Aquele dia na ponte não tinha sido um acidente comum. Ele tinha acelerado de propósito. Depois da morte da esposa, vítima de um câncer agressivo, Augusto havia se perdido dentro da própria dor. A culpa o corroía, e o sucesso que antes o alimentava agora o envenenava. Quando o carro caiu, ele achou que era o fim. Mas o destino colocou um menino de pés descalços em seu caminho. Um garoto que não devia nada a ninguém, mas ainda assim arriscou tudo por ele. Nos dias seguintes, Augusto não conseguia esquecer o rosto de Miguel. Queria encontrá-lo, agradecer de verdade, talvez ajudá-lo. Mas a vida de um homem rico é feita de compromissos e distrações. E, aos poucos, o menino começou a desaparecer de sua memória. Enquanto isso, Miguel voltava para casa. A casa era um pequeno barraco de madeira, no fim de uma rua de terra. A mãe, Dona Lúcia, estava deitada, pálida, com uma tosse seca que parecia cortar o ar. "Mãe, eu trouxe o remédio", disse ele, tirando um pacotinho do bolso. Ela sorriu, fraca. "Você é meu orgulho, filho." Miguel sentou ao lado dela e contou o que aconteceu. Falou do homem que caiu da ponte, de como pulou para salvá-lo. A mãe o olhou com lágrimas nos olhos. "Você fez a coisa certa, meu amor. Deus vai recompensar você por isso." Mas Miguel não ligava para a recompensa. Queria apenas vê-la bem. Só que o dinheiro era pouco,
e a doença dela piorava a cada dia. O hospital mais próximo custava caro, e o tempo parecia correr contra eles. Os dias se tornaram semanas. Miguel continuava nas ruas, vendendo balas e engraxando sapatos. Às vezes passava perto da ponte e lembrava do dia em que salvou aquele homem. Não sabia o nome dele, nem se estava bem. Enquanto isso, Augusto mergulhava em reuniões, viagens e festas. Tentava afogar a culpa em taças de vinho e sorrisos falsos. Mas toda noite, antes de dormir, a imagem do menino voltava. Aqueles olhos puros, aquele gesto de coragem sem esperar nada em troca. Algo dentro dele começava a mudar. Decidiu, então, fazer algo. Contratou uma equipe para investigar o ocorrido, rastrear o menino que o salvara. Mas as ruas são vastas, e nomes como Miguel são muitos. O tempo passou, e os caminhos dos dois se separaram mais uma vez. Numa noite chuvosa, Dona Lúcia passou mal. Miguel correu até a farmácia, mas não tinha dinheiro suficiente para o remédio. Tentou implorar ajuda, mas ninguém quis ouvir. Desesperado, ele chorou na calçada, segurando as moedas que faltavam. Deus, me ajuda, sussurrou. Quando voltou para casa, encontrou a mãe desacordada. Correu até o vizinho, pediu socorro, e conseguiram levá-la ao hospital público. Os médicos fizeram o possível, mas disseram que ela precisava de um tratamento caro. Miguel passou a noite sentado na sala de espera, com o olhar perdido e o coração em pedaços. Enquanto isso, a quilômetros dali, Augusto dormia em lençóis de seda, sonhando com o passado. O destino, porém, estava prestes a unir os dois novamente, de um jeito que nenhum dos dois imaginava. Na manhã seguinte, Augusto saiu de casa decidido. Não sabia por quê, mas algo chamava para aquela ponte novamente. Parou o carro e ficou ali, observando o rio. O vento frio cortava o rosto. Foi então que, do outro lado da estrada, ele viu uma figura familiar, um menino magro, com roupas surradas, entregando panfletos. O coração de Augusto disparou. É ele! Murmurou. Atravessou a rua, chamou o garoto. Miguel olhou assustado, sem reconhecer de imediato. Mas quando viu o homem, o rosto dele se iluminou. O senhor tá bem. Augusto sorriu, emocionado. Graças a você, Miguel. O menino ficou sem jeito. Não fiz nada demais. Fez mais do que imagina. Naquele instante, um vínculo silencioso se formou entre eles. Um vínculo que mudaria tudo. Augusto quis saber da vida do garoto. Miguel contou tudo, sobre a mãe doente, o trabalho nas ruas, a luta diária. Cada palavra era como uma faca no peito de Augusto. Ele ofereceu ajuda. Me deixa cuidar disso. Eu posso pagar o tratamento da sua mãe. Miguel hesitou. Eu não quero esmola. Augusto sorriu com ternura. Não é esmola, é gratidão. Nos dias seguintes, ele cumpriu a promessa. Pagou o tratamento, levou Dona Lúcia para uma boa clínica. O menino mal podia acreditar. Pela primeira vez, a esperança parecia real. Mas o destino, impiedoso, ainda guardava um golpe cruel. Porque às vezes, mesmo a gratidão mais pura não é suficiente para impedir a dor. Dona Lúcia começou o tratamento, e por alguns dias, tudo parecia melhorar. Miguel sorria, voltava a cantar pelas ruas. Augusto visitava sempre que podia, levando frutas, flores, brinquedos. Mas uma noite, os médicos o chamaram. Ela não resistiu. O mundo de Miguel desabou. Caiu de joelhos, gritando o nome da mãe, enquanto Augusto tentava contê-lo. Ela se foi, filho, disse o homem, com lágrimas nos olhos. Naquele instante, dois corações despedaçados se encontraram. Um, de um menino que perdeu tudo. Outro, de um homem que já tinha perdido antes. E foi ali, entre lágrimas e silêncio, que começou uma nova história, uma história de dor, perdão e redenção. Os dias que seguiram foram um borrão. Miguel quase não falava, quase não comia. Passava horas olhando para o vazio, sentado no banco do hospital onde tudo havia acontecido. Augusto ficou ao lado dele o tempo todo. Tentou oferecer palavras de consolo, mas sabia que nenhuma palavra podia curar a dor da perda. Ela era tudo o que eu tinha, sussurrava Miguel, com os olhos marejados. Augusto segurava o ombro dele e dizia: agora você tem a mim, garoto. Eu prometo que não vai estar sozinho. Essas palavras ecoaram fundo, mas o menino ainda não sabia se podia confiar. A vida nunca tinha sido gentil com ele, e confiar em alguém era um luxo que ele não tinha aprendido. Mesmo assim, algo no olhar de Augusto parecia verdadeiro.
Era o olhar de quem conhecia a dor de perder tudo. Augusto cumpriu o que prometeu. Levou Miguel para morar com ele, numa casa enorme, com janelas de vidro e um jardim que parecia não ter fim. Para o menino, era outro mundo. A cama era macia, a comida farta, e as paredes cheiravam a limpeza e conforto. Mas o vazio da ausência da mãe ainda o acompanhava. À noite, ele chorava baixinho, abraçado ao travesseiro. Augusto, muitas vezes, ficava na porta, escutando, sem coragem de entrar. Ele via naquele menino o reflexo da própria dor, o mesmo desespero que o consumiu quando perdeu a esposa. Decidiu então cuidar dele como se fosse seu próprio filho. E, pouco a pouco, algo começou a mudar dentro daquela casa, algo que Augusto não sentia há muito tempo: amor. Com o tempo, Miguel começou a estudar. Augusto contratou professores particulares, comprou roupas novas, cadernos, livros. O menino tinha sede de aprender. Passava horas lendo, curioso com tudo. Um dia, Augusto perguntou: "O que você quer ser quando crescer?" Miguel respondeu sem hesitar: "Quero ajudar pessoas, igual o Senhor me ajudou." Augusto sorriu, mas por dentro se emocionou profundamente. Ele via naquele garoto a pureza que o mundo lhe havia tirado. A presença de Miguel reacendia a esperança. E pela primeira vez em anos, Augusto começou a sorrir de verdade, não pelos negócios, não pelo dinheiro, mas pela simples alegria de ver o garoto progredindo. Mas o passado raramente fica adormecido. Alguns meses depois, Augusto recebeu uma ligação. Um dos seus antigos sócios estava sendo investigado por corrupção, e o nome dele também estava envolvido. A imprensa começou a perseguir, os jornais começaram a publicar manchetes escandalosas. Miguel via a preocupação no rosto de Augusto e perguntava: "Tá tudo bem, tio?" Augusto sorria forçado. "Vai ficar. Só são coisas do trabalho." Mas, por dentro, ele temia perder tudo de novo, não o dinheiro, mas a nova chance que a vida havia lhe dado. E o que ele não sabia é que o pior ainda estava por vir. As investigações se intensificaram. Os bens de Augusto foram bloqueados, e em poucas semanas, ele perdeu o que restava de sua fortuna. As portas se fecharam, os antigos amigos desapareceram. De milionário, passou a ser apenas mais um homem tentando sobreviver. Miguel, mesmo jovem, percebeu tudo. "A gente vai ficar bem, né?" perguntou. Augusto respondeu com sinceridade: "Eu não sei, Miguel, mas prometo que não vou te abandonar." E cumpriu. Venderam a mansão, foram morar em uma casa simples, mas o amor que os unia era maior do que qualquer luxo. Augusto aprendeu o valor da humildade, e Miguel aprendeu que família não é sangue, é quem fica quando o mundo vai embora. A nova vida era difícil. Augusto, acostumado ao conforto, teve que aprender a viver com o básico. Miguel o ajudava em tudo: cozinhava, limpava e até vendia balas novamente, mas dessa vez, com o homem que ele chamava de pai. As pessoas na rua olhavam com curiosidade aquele senhor elegante ao lado do menino pobre. Alguns zombavam, outros admiravam. Mas eles não ligavam. O vínculo que haviam construído era mais forte que o julgamento. À noite, sentavam-se juntos na calçada, olhando o céu. "Miguel, você mudou minha vida", dizia Augusto. E o menino respondia: "O Senhor mudou a minha também." Certa noite, Miguel acordou com uma ideia. "Pai, e se a gente abrisse uma barraquinha de lanches? Eu posso cozinhar, e o senhor ajuda com o dinheiro que sobrou." Augusto riu. "Uma barraquinha? Eu, um ex-empresário, vendendo pastel? Por que não?" respondeu o garoto, sorrindo. "Todo mundo precisa comer." E assim fizeram. Com o pouco que tinham, montaram uma pequena barraca na praça. No começo, as pessoas passavam sem dar atenção, mas com o tempo, os lanches de Miguel e o carisma de Augusto conquistaram o bairro. Aos poucos, começaram a prosperar novamente, dessa vez, honestamente, com esforço e alegria. A barraca virou uma lanchonete. Depois, uma pequena padaria. E em poucos anos, Lanches do Miguel se tornou um ponto famoso da cidade. O sucesso não veio da riqueza, mas do amor que colocavam em cada coisa que faziam. Augusto dizia a todos: "Tudo isso só existe porque um dia, um menino pobre salvou minha vida." Miguel, envergonhado, ria. Mas dentro do coração, sentia orgulho. Eles haviam provado que a vida podia recomeçar do nada, e que a verdadeira riqueza estava em quem caminhava ao seu lado. Certo dia, um repórter que fazia uma matéria sobre superação descobriu a história dos dois. A notícia viralizou. Menino pobre salva milionário e juntos constroem império de esperança.
As redes sociais explodiram de comoção. Augusto e Miguel foram convidados para entrevistas, programas de TV. Mas o que mais emocionava o público era o modo simples como eles falavam da vida. O dinheiro não me salvou, disse Augusto em uma entrevista. Quem me salvou foi o coração de um menino que acreditava no bem. Miguel sorriu ao lado dele, com lágrimas nos olhos. Era como se, finalmente, a promessa da mãe estivesse se cumprindo. Anos depois, Miguel cresceu. Virou um homem bondoso, estudado e cheio de sonhos. A padaria cresceu, virou uma rede de lojas, e juntos, ele e Augusto abriram um instituto para ajudar crianças em situação de rua. Na inauguração, Miguel subiu ao palco, com a voz embargada. Eu não estaria aqui se não fosse pela coragem da minha mãe e pelo amor de um homem que me adotou quando eu não tinha mais ninguém. A plateia se levantou, aplaudindo de pé. Augusto, já com cabelos brancos, chorava discretamente. Naquele momento, ele entendeu que a vida havia lhe devolvido tudo o que ele perdeu, e muito mais. Porque no fim, o destino não separa quem foi unido pelo amor. E assim, a história do menino pobre e do milionário se tornou uma prova viva de que a bondade, um dia, sempre volta. E ali, naquela velha ponte que já tinha visto tanto sofrimento, agora existia algo novo, esperança. O homem que um dia quis acabar com a própria vida agora ajudava outros a recomeçar. E o menino, aquele garoto pobre que um dia estendeu a mão sem esperar nada em troca, hoje era dono de um instituto que salvava vidas, exatamente como ele tinha feito naquele dia. Eles nunca esqueceram aquele momento. O dia em que duas almas quebradas se encontraram e se curaram juntas. E talvez essa seja a maior lição de todas. Às vezes, quem tem menos é quem mais enriquece o mundo. E quem achava que não tinha mais nada para dar, acaba encontrando o sentido da vida ao simplesmente amar. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas sintam o poder da empatia e da esperança. E olha, tem outro vídeo incrível aparecendo na tela agora. Eu te garanto, ele vai te emocionar ainda mais. Clica lá e continua comigo. Até a próxima história.